Na primeira temporada, conversamos sobre como é ter um filho ou uma filha homoafetiva. Hoje, vamos falar com o pai e seu filho trans, para entender, a partir de suas histórias e vivências, como é o processo de descoberta de ser trans, como são os afetos, as relações familiares e as barreiras de mercado. Vamos falar sobre o tema? Bem-vindos à segunda temporada do podcast Desconstruindo. Na primeira temporada, nós vimos várias coisas interessantíssimas sobre política, sobre questão de racismo, relações pais e filhos. Essa temporada está cheia de novas coisas. Hoje, inclusive, vocês vão conhecer duas pessoas extremamente interessantes sobre um tema muito bacana e que a gente tem muito que discutir ainda sobre pessoas trans. Tá aqui com a gente hoje uma pessoa bacanérrima que vocês vão conhecer já já. É uma pessoa trans, não binária, estudante da UFRJ, em bacharelado. Eu confesso pra vocês que eu nunca tinha ouvido esse nome de curso, mas tô achando fantástico. Bacharelado em Ciências Matemáticas e da Terra. O Jota. Bem-vindo, Jota, ao Desconstruindo. E aí, conta pra gente um pouquinho. Quem é você, afinal de contas, Jota? Obrigada, gente. Eu sou Jota, eu sou uma pessoa trans não binária. Eu uso o pronome ele e dele por questões pessoais. Eu tenho 23 anos, faço esse curso de nome grandão aí na UFRJ. Sou programador numa consultoria também. Tô solteiro, pra quem quiser saber. Cara, foi um bagulho muito doido, né? Primeiro eu tive que me entender que eu gostava de mulher. Eu comecei nessa linha, né? Foi quando eu comecei a estudar sexualidade, que eu descobri que eu gostava de mulher. Continuei estudando, nunca me identifiquei como mulher, sempre tive aquele pé atrás, mas também não me identificava como homem. Então, eu demorei bastante até ficar sabendo, ter conhecimento da não binariedade. Foi um processo um tanto quanto longo, mas foi na base de pesquisa. Eu sempre estudei muito sobre sexualidade, desde os meus 12 anos eu estudo sobre sexualidade. Quando eu tinha por volta de 19, 20 anos, eu esbarrei com o termo não binariedade e fui estudar mais sobre. E aí que eu fui me descobrindo, fui me encontrando com a definição do termo, fui achando um senso de pertencimento em relação ao termo da não binariedade, de não estar dentro do espectro binário, que era uma coisa que eu não sabia que era possível antes, né, que eu não tinha conhecimento. E aí foi aquele negócio de continuar estudando sobre, continuar lendo sobre, até eu ter certeza de que eu me identificava 100% com aquilo. 100% é muita coisa, mas assim, o suficiente para poder me denominar não binário. E aí eu comecei a conversar com uns amigos meus, falando que eu queria ser tratado no masculino, falando que eu era não binário, perguntei o que eles achavam, se eles conheciam. Hoje em dia ainda é muito complicado, porque tem muita gente que não conhece a não binariedade. Sempre que eu vou falar com alguém, vou conhecer uma pessoa nova, às vezes eu tenho que me explicar, explicar o que é a não binariedade para essa pessoa, porque é um termo novo, está sendo trazido à tona agora, mas foi por aí, cara. Fui fazendo pesquisa, fui procurando gente não binária na internet, vendo vídeo das pessoas, vendo como é que as pessoas se encaixavam com esse termo, vendo que quando elas falavam as coisas, as experiências que elas tiveram na vida delas mesmas, eu ia me encaixando e me sentindo cada vez mais pertencedor daquele termo, digamos assim, né? Então foi mais ou menos isso, pesquisa pura. Jota, você usou algumas expressões que a gente tem tratado muito ano passado na primeira temporada e que a gente vai começar a trabalhar mais fortemente. Você falou de sexualidade, mas como você vê as diferenças entre sexualidade, identidade, gênero, afetividade? E, completando a pergunta, você acha realmente importante, necessário, que você tenha uma especificação, uma classificação, um entendimento para cada perfil, cada forma de ser, todos os gêneros que estão aí? Como é que é isso para você? Qual a diferença entre as expressões e qual a importância de você ter uma expressão para cada grupo? Eu enxergo o termo sexualidade como sendo o termo que diz como você se relaciona com o outro. Então, pra mim, dentro de sexualidade está a afetividade, está o gênero,
orientação sexual. Geralmente as pessoas ligam o termo sexualidade necessariamente a uma relação física, que é o sexo. Mas pra mim a sexualidade é como você se comporta em relação à sociedade. Então, quando eu digo que eu estudei muito sexualidade, eu quero dizer que eu estudei muito gênero, eu estudei muito orientação, eu estudei muito afetividade, eu estudei muitas coisas que estão nesse meio que é a sexualidade. Pra mim, a importância de ter uma letrinha ali pra cada pessoa, um nomezinho pra cada um, é as pessoas verem que elas não são sozinhas no mundo. Por exemplo, eu não sou uma pessoa muito fã de rótulos. Mas, se não existisse o rótulo não binário, eu ia estar até hoje perdido, sem saber o que eu sou. Então, eu acho importante, sim, ter rótulos, ter uma certa definição, para as pessoas poderem se achar pessoas em comum com as mesmas vivências, com as mesmas, não experiências, mas com os mesmos sentimentos em relação à vida que você. Jota, você diria que é uma maneira de tirar da invisibilidade, da abscena, as pessoas e elas terem seus corpos vistos, respeitados, suas formas de ser no mundo vistas e respeitadas e existirem? É uma maneira de existência além da questão do grupo e de apoio e da identificação com os outros, é isso? Exatamente. É aquele negócio, né? Como é que você vai respeitar um negócio que não tem nome? Eu já escutei muito isso. Então, assim, eu acho importante, sim, dar nome. Acho que a sociedade ainda tá longe da gente poder viver sem rótulos. Então, enquanto a gente tá nesse momento aqui, que a gente precisa de nome pra gente poder ser respeitado, eu acho muito importante você dar nome pra cada uma das letrinhas, pra cada uma das classificações, digamos assim, dentro da sigla LGBTQIA+. E afinal de contas, né, o Jota, todo mundo quer uma sensação de pertencimento, de acolhimento. Se você não consegue identificar o seu lugar na sociedade, como fica, né? Como você acabou de falar, né? Pô, se não existisse a denominação não binário, estaria perdido. E eu acho que isso tem muito a ver com a necessidade da gente sentir fazendo parte de alguma coisa que tem valor, que é importante. Exato. Eu tenho uma pergunta aqui, que é a seguinte: com relação às suas expectativas, com relação à família, amor, amigos, trabalho. Por quê? Família, né? A gente sabe que uma grande questão para os membros da comunidade LGBTQIA+, é o momento de sair do armário, né? É o momento de a família perceber quem você é, que você não se encaixa naquele padrãozão da sociedade. E aí, como essa família vai reagir? Com relação a amor, eu te diria que isso para mim foi uma das coisas mais importantes quando eu comecei a pensar sobre esse tema há muitos anos atrás, através de um amigo que é gay, e eu, em função da gente ter uma conversa muito aberta, eu perguntei para ele uma série de coisas. E para mim, resumindo, para não contar a história toda, ele me mostrou o seguinte, que o ser homossexual estava muito, mas muito além das questões físicas do sexo. Ele me mostrou, né, o que devia ser óbvio para mim, mas obviamente não era, que o homossexual, ele, muito antes de tudo, ele é igual a qualquer pessoa, ele ama, ele sente afeto, só que por alguém do mesmo sexo. E isso não tem nada a ver com essa visão caidaça que a gente tem na sociedade de que a homossexualidade é igual perversão sexual, é igual um desequilíbrio, é igual uma loucura. Isso para mim foi fundamental, a percepção da vida emocional do homossexual. Pô, eu me senti muito envergonhado quando eu vi que tinha passado mais de 30 anos da minha vida e eu não tinha entendido isso, né? Com relação a amigos, aí eu posso te falar a visão que eu tive, né, com a experiência que eu tive em casa com o Lucas, que me surpreendeu muito, porque eu tinha muito medo, né, dentro da minha visão muito fechada, ou até muito voltada para a minha época de escola. Eu tinha aquele medo de ele na escola sofrer mega bullying e sofrer pra cacete. E é exatamente na escola o ambiente onde é zero bullying, sabe? Essa geração de agora, na fase dele, 16 anos, cara, normalzão, ele não tem esse tipo de estresse na escola, sabe? Aí eu queria saber como foi isso pra você. E
trabalho, né? Mercado de trabalho, porque outro dia eu vendo um programa sobre isso, a minha esposa se interessa muito por esse tema, e a pessoa falando, olha, é muito importante a questão da inserção do trans no mercado de trabalho, porque existe esse estereótipo, né? Do traveco, que é só prostituição, mas as pessoas nunca pararam para pensar que eles vão para a prostituição porque não tem trabalho para eles. O mercado de trabalho não os recebe, não os absorve. Gente como a Rita Von Hunt, uma intelectual de altíssimo nível. Cara, você imagina se ela não tivesse chegado aonde ela chegou intelectualmente, porque a sociedade não deixa, que perda enorme seria, né? Então, para você, como são essas questões? Desculpa, eu me alonguei muito, mas é isso, assim, suas expectativas, família, amor, amigos e trabalho. Então, eu dei muita sorte que a minha família sempre foi muito de boa. Meu pai também tinha esse medo. Eu nasci mulher, então a primeira coisa que me bateu foi descobrir que eu gostava de mulher e não de homem. Mas uma coisa que eu nunca fiz foi estar no armário. Sempre que eu falo sobre isso, eu não tenho uma história saindo do armário. E o que eu acho muito engraçado, tipo, meu pai me tirou do armário de gostar de mulher. Ele virou pra mim, falou que queria conversar, a gente sentou pra conversar, e ele virou e falou, eu sei que você gosta de meninas. E eu falei, ok. E foi isso, essa é a história de eu saindo do armário pro meu pai. É bem parecido aqui em casa, sabe? Foi a mesma coisa. Mas aí, em quesito de gênero, eu realmente saí do armário. Inclusive, eu saí durante a quarentena. Ano passado, eu decidi que eu queria fazer a cirurgia plástica, uma mamoplastia. E eu tinha que falar com eles, porque eu moro com eles, eles são meus pais, a gente conversa. E eu senti a necessidade, né, de falar com eles. Eu senti vontade de falar com eles sobre a questão do gênero. E eles levaram super de boa também. Não teve muito estresse. Na verdade, não teve estresse nenhum. Super aceitaram. Até falaram, a gente tá em quarentena, então a gente não tá indo não está saindo, não tá tendo festa de família, mas eles falaram pros meus tios, pros meus primos, pros meus avós, e todo mundo aceitou super de boa. Assim, não sei de nenhum problema que veio a ter por causa disso. O meu pai também tinha muito medo. Quando eu tava na época do colégio, eu me vestia que nem um menininho. E ele tinha muito medo de eu sofrer por causa disso. Então, às vezes, a gente tinha umas discussões ou outras por causa da maneira que eu me vestia. Mas depois que ele viu que eu não ia mudar por causa da sociedade, ele passou a parar de reclamar, entre aspas, quando eu me vestia da maneira que eu queria me vestir. Em relação a amigos, também foi sempre super de boa. Eu também nunca saí do armário pra nenhum amigo meu, tipo, eles só sabiam. Namorei algumas meninas também. Eu sou pansexual, né? Na verdade, eu sou panafetivo, desculpa. Panafetivo é aquela pessoa que sente atração romântica por qualquer gênero. Quer dizer, por todos os gêneros. Literalmente aquele negócio de não depende do gênero, é só a pessoa que importa. Mas, então, assim, eu namorei meninas, eu namorei meninos, eu saí com meninos e meus amigos sabiam, meus amigos falavam comigo direto sobre, a gente tinha conversas normais de relacionamento, tipo, mas fulano fez isso aqui, você não acha que isso é legal? Não, porque fulano é bonito, não, porque, poxa, ele é muito mais legal que aquela menina, hein? Então sempre foi muito de boa, eu sempre tive muita sorte no quesito família e amizade, porque sempre fui muito bem aceito nos dois ambientes. Eu estudei num colégio católico, então foi um pouco pegado mais pelos funcionários do colégio do que pelos meus amigos em si. Mas nada que eu vá reclamar agora. Tipo, coisas que quem sabe que passa com adultos religiosos, ainda mais num colégio católico. Que é aquele negócio de você estar namorando uma menina, e aí tem um casal hétero sentado no recreio, e aí você tá sentado do lado da sua namorada, mas você não pode ficar de mão dada com ela, sendo que o casal hétero tá um no colo do outro. E aí você fica tipo, cara, como assim? O que tá acontecendo? Mas, né, coisas da vida. Essas coisas aconteceram bastante quando eu tava no colégio. Aí eu entrei pra faculdade, a faculdade é outro mundo, a faculdade não tem nada disso, não tem inspetor em cima de você, o professor não tá nem aí pra sua vida pessoal.
né? Geralmente ele... Tem professor que tá aí, tem professor que é amigo, mas assim, no quesito de quem você namora, quem você não namora, o professor não vai dar bola pra isso. Ele tá lá pra te ensinar e você tá lá pra aprender. Mas, Jota, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Desculpe te interromper. Você está contando uma coisa que eu tô achando maravilhoso e que normalmente não são os relatos que a gente ouve em vários lugares. O que também é muito bom, porque pode mostrar para outras pessoas trans ou outros pais de pessoas trans, especificamente nesse caso que a gente tá falando aqui, né? Porque caberia para todo LGBTQIA+, que tudo pode fluir muito bem, né? Mas talvez isso seja uma pequena bolha. Você, nas suas trocas, nos grupos que você participa, nas fontes de informação que você já buscou, essa é uma realidade geral? Ou você acha que isso começa a ser mais tranquilo e as pessoas começam a poder ter trabalho, você está trabalhando numa consultoria, né? Começam a poder efetivamente estar no mundo e não ter que se esconder de nada? Como é que você acha que isso é para as outras pessoas? Como é que você vê isso? O que você ouve de relato? Cara, então, eu tenho muitos amigos que são da comunidade que não tiveram a sorte que eu tive, pelo menos no quesito família, sofrem até hoje por conta disso. Geralmente você, por exemplo, quando você tá se descobrindo é mais difícil, porque fica aquela pressão do tipo assim, e se eu tiver errado? E se realmente for uma fase? E se eu me estressar com os meus pais à toa? E se eu fizer um alvoroço à toa porque é uma fase? Então, quando você tá se descobrindo, realmente é um outro mundo, é uma outra dinâmica, é um outro olhar que você tem, porque você não tem certeza de nada. Eu, quando tava me descobrindo não binário, eu não conseguia usar o pronome masculino, porque eu não tinha certeza. Eu ficava tipo, cara, mas e se depois eu não quiser mais? E se isso for só do momento? E se... Vários e se's que aparecem na sua cabeça, porque você não sabe ainda, você ainda não tem certeza. Eu tenho um amigo também que é não binário, e ele é bi, e os pais dele até hoje não entendem a sexualidade dele. Tipo, a mãe dele não entende o que é ser bissexual em pleno século XXI. E ele sofre muito com isso, e ele não sabe nem como dizer pros pais que ele é não binário. Então, assim, eu tive muita sorte no quesito família, e eu reconheço muito isso. Eu falo isso pra todo mundo que eu conheço. Mas fora da minha bolha de família e amigos, eu já sofri homofobia, já sofri transfobia, já sofri preconceito, já fui demitido por conta disso. Então, assim, eu tenho uma bolha, um núcleo muito bom, mas o mundo lá fora ainda é um mundo lá fora e a gente ainda sofre com isso. Eu só dei a sorte de ter um cantinho que eu sei que me aceita do jeito que eu sou. Você chegou no assunto trabalho, né? Você falou que você foi demitido por causa disso. E no seu atual trabalho, como é que funciona isso? No meu atual trabalho, as pessoas me tratam muito bem, me tratam no pronome masculino. A empresa, ela tem uma política que me deixa... Eu ainda não alterei meu nome na certidão de nascimento. Por conta da pandemia, não consegui no cartório, não consegui juntar os documentos, então eu tô com o meu nome de registro ainda na certidão e nos documentos. Mas a empresa que eu trabalho tem uma política de nome social para pessoas trans que ainda não mudaram o documento. Então, toda a empresa me conhece só pelo meu nome social, ninguém sabe qual é o meu nome de batismo. É o famoso nome morto, que as pessoas trans costumam usar. E eu acho isso muito legal, a empresa tem uma pegada assim de diversidade muito, muito forte. Eles têm palestra todo mês sobre diversidade. Eu cheguei depois da palestra trans que eles fizeram, eu fiquei bem triste com isso, mas eu já participei de 2 palestras que eles fizeram e são muito boas. Eles realmente têm uma equipe formada apenas por pessoas da comunidade, trazendo conteúdo da comunidade, trazendo conhecimento e reconhecimento para todo mundo de uma maneira, assim, muito fácil de você pegar, sabe? Realmente fácil de entender, não é aquela parada complicada que você fala vários termos e a pessoa sai de lá mais perdida do que entrou. Não, eles realmente explicam de maneira bem clara, mostram pessoas famosas que se identificam daquela maneira para as pessoas verem que não é uma coisa estranha, que existem sim pessoas no mundo que são, existem pessoas que você conhece que são e você nem sabia disso. Então eu também dei a sorte de conseguir um trabalho numa empresa muito boa,
Acho que eu sou bem sortuda no final das contas. E a minha empresa, ela tem essa pegada muito forte pra comunidade. E eu acho isso muito maneiro e é um dos motivos de eu gostar tanto de trabalhar onde eu trabalho. Bacana, cara. Seu relato é incrível, muito legal escutar isso. Faz a gente acreditar que é possível, né? E aí, pra gente terminar essa nossa conversa maravilhosa, a gente quer te fazer a seguinte pergunta. O que nós, homens héteros, cis, ainda precisamos desconstruir para que pessoas trans como você tenham total e pleno acesso a serem quem querem ser? O que você diria para nós? Cara, uma coisa muito simples, mas que acontece muito, infelizmente, ainda acontece muito, é aquele famoso, mas o que você tem no meio das pernas? Porque a pessoa quer saber, porque quer saber qual é a genitália que você tem, como se isso fosse mudar quem você realmente é. E isso é uma parada muito ruim, porque eu, por exemplo, eu sou não binário e o que tem entre as minhas pernas não me define. Entendeu? E existem pessoas, homens trans, que não fizeram a cirurgia, vou dar um exemplo aqui, homens trans que não fizeram a cirurgia completa e que continuam sendo homens trans. Então, assim, você perguntar pra pessoa o que ela tem no meio das pernas é uma grande falta de consideração, é uma grande ofensa. Não é maneiro, não é legal, a gente não gosta. Perguntar qual era o nome, qual é o seu nome de verdade, é horrível. É péssimo. Pedir pra ver o seu RG, pra ver qual é o seu nome de verdade. Já fizeram isso comigo uma vez. Eu fiquei muito mal. É uma curiosidade desnecessária, né, cara? Exatamente. Não, porque meu nome é diferente, né? Meu nome é Jota. E aí eu fui uma vez num workshop. E aí eu fui fazer par com um menino pra fazer uma das atividades que eles estavam passando. E o menino ficou, não, mas seu nome não é Jota de verdade. Qual é seu nome de verdade? Me mostra seu RG aí pra eu ver. E como eu ainda tava naquela fase de dúvida e não sei o que, eu não consegui confrontar a pessoa pra falar, cara, esse é o meu nome. Tipo, eu ainda tava naquela fase de teste de nome, que as pessoas trans às vezes passam por isso. Tipo assim, cara, deixa eu testar esse nome aqui pra ver se eu realmente gosto dele. Por exemplo, eu passei por isso 2 vezes, por exemplo. Então, assim, são perguntas completamente desnecessárias que não vão alterar em nada no relacionamento com a pessoa, sabe? É engraçado isso, né, Jota? Porque assim, você tem filho de famoso que é Tom, Zé, Caco, Zorobabel, Sarashiva, tem tudo quanto é nome possível, mas você Zabelê. não pode ser Jota, Zabelê, mas você não pode ser Jota, né? Exatamente. Mas tá tudo certo. Então, você falou 2 coisas. Uma que você passou por transfobia. Você acha que dentro do próprio universo LGBTQIA+, existe preconceito, se é que isso pode ser dito desse jeito, com pessoas trans, né? Ou isso é só pra quem tá aqui fora e não conhece nada disso? Esse é um ponto importantíssimo. Dentro da comunidade existe sim transfobia. Por exemplo, uma mulher trans que não fez uma cirurgia completa, se ela se relaciona com mulheres e tem uma mulher cis, existem mulheres cis que se relacionam com mulheres que falam que não vão ter relacionamento com pessoas trans, independente da genitália que elas tiverem. Então, só por a pessoa ser trans mesmo. Tipo, porque, por exemplo, você pode ter uma mulher trans que tem a genitália feminina e uma mulher trans que tem a genitália masculina, que não fez a cirurgia. E ela continua sendo uma mulher trans. E existem pessoas que realmente não gostam de uma determinada genitália. E aí realmente não é preconceito. Isso é questão de gosto. Eu, por exemplo, não sou muito fã da genitália masculina. Então não sei se me relacionaria com uma pessoa com genitália masculina, não sei. Mas eu me relacionaria com uma mulher trans porque eu me relaciono com mulheres. O fato dela ser trans ou não me impede de nada. Mas existem mulheres cis que se identificam, que se relacionam com mulheres, se identificam como lésbicas, como bis ou como pans, que falam que não se relacionariam com uma mulher trans só pelo fato dela ser trans, por exemplo. Eu já vi isso acontecer bastante. Outro preconceito que também tem é a bifobia, que essa já é mais conhecida, porque falam que as pessoas bis, e acaba envolvendo um pouco também as pessoas pans, são mais promíscuas, têm mais tendência a atrair, o que não tem nada a ver com nada. A questão do fetiche é muito engraçado. Eu falo que é engraçado porque dá raiva, mas assim, tem que rir pra não bater, entendeu?
na pessoa. Você fala que você se relaciona com mais de um gênero, a pessoa fala, ah, não, porque você já fez um homenagem? Ah, não, porque eu e minha namorada, a gente estava pensando em fazer não sei o quê. Ah, não, porque eu e meu namorado, a gente estava procurando uma terceira pessoa. Eu já escutei isso muito. Muito, 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 muito. E quando tem a questão da não binariedade me pegou, porque eu não sabia que isso acontecia. Uma vez me falaram que queriam ficar comigo porque tinham curiosidade em como é que é pegar uma pessoa meio a meio. Cara, quando isso aconteceu, eu comecei a rir. Porque eu não tive outra reação, eu comecei a rir. Eu fiquei tipo, cara, do que você tá falando, mano? O que tá acontecendo surreal, aqui? Cara, surreal. Pelo menos a pessoa falou, né? Ela podia ter te enganado. Mas surreal ainda assim. Nossa. Tipo, ela chegou em mim dessa maneira, tipo, cara, eu queria muito te dar um beijo, porque eu nunca fiquei com uma pessoa meio a meio. Eu comecei a rir, eu não tive reação diferente de rir. Eu comecei a rir e fui embora. A pessoa devia achar que tava arrasando, total, arrasando, como diz uma amiga minha. Super desconstruidona e mandando uma letra dessa. Exatamente. Sensacional. Eu nunca esqueci disso. Foi um negócio muito surreal que aconteceu comigo, que eu nunca tinha parado pra pensar, sabe? Eu não tinha lido relato nenhum sobre isso, tipo, uma pessoa meio a meio. Eu nunca tinha nem ouvido isso, uma pessoa meio a meio. Que caralho é isso, sabe? O cara inventou o termo na hora, né? Pô. Olha, doideira. Jota, cara, não tem palavras pra te agradecer por você estar aqui no Desconstruindo com a gente, trazendo esse relato tão verdadeiro, tão bacana. A gente gostaria de conversar com você mais umas 3 horas só, assim, sabe? Mas a gente sabe que, infelizmente, o tempo não permite. Mas a gente vai continuar tratando dessa temática, certamente, em outros programas, em outras temporadas. E quem sabe você não vai estar de volta com a gente aqui de novo. Cara, muito obrigado. E só posso te dizer que eu desejo tudo de melhor para você. Eu que agradeço. E muito obrigado por me convidarem. E eu gostei muito de estar aqui. Foi uma conversa muito maneira. Se quiserem fazer de novo é só chamar. Estarei sempre aqui. Então, só pra você não ficar triste e deprimido, Jota, segura um pouquinho na linha que a gente vai conversar com o Arnaldo. Depois a gente conversa todo mundo junto, tá bom? Beleza. Maravilha. Tá bom papo, pessoal. Agora, na sequência, a gente vai ver o outro lado da moeda. A gente vai falar com Arnaldo, pai de Jota. Muito bom, papo extremamente interessante com o Jota. Dá pra gente desdobrar em vários episódios. Eu fiquei aqui fascinado com como é que uma pessoa tão jovem tem tantas informações e tanta lucidez. E claro, tem elementos aí que pessoas vão dizer de uma forma diferente, porque é uma coisa em aberto, em construção. Mas agora a gente vai ouvir um outro lado da moeda. A gente vai ouvir o pai de Jota e como é que foi pro pai olhar para isso tudo, acompanhar isso tudo e ser um pai, né? A gente está falando aqui com nosso amigo Arnaldo Cruz. Bem-vindo, Arnaldo Cruz, bem-vindo. Olá, pessoas, tudo bom? Tudo ótimo. Para vocês conhecerem um pouquinho mais quem é o Arnaldo Cruz, Arnaldo Cruz é uma pessoa casada há 25 anos, só isso já é uma coisa rara hoje em dia, fantástico. Com Ana Lúcia, que é uma pessoa maravilhosa, um dia vocês vão conhecer, a gente vai trazer aqui, que é pai da Carol, pai do Jota, da Malu e do Caio. É consultor, palestrante, especialista em desenvolvimento comportamental no ambiente corporativo e um amigo de nem tanto tempo assim. É uma pessoa que eu gosto muito, que nos conhecemos em projetos de estruturas libertadoras, facilitação online, e nós nunca estivemos juntos presencialmente. É uma relação que foi construída no online, no virtual. É muito engraçado, né, não, Arnaldo? Eu acho que quando rola a identificação, o meio é o que menos importa. E eu acho isso muito legal. Acho que esse foi um grande aprendizado que a gente teve, não só teve, como está tendo durante esse período de distanciamento social. E realmente é muito engraçado. Diria assim que, falando aqui da gente, você de fato foi um presente da pandemia. Essa relação de construção, de aprendizado, de identificação, de respeito, acho que é um lance muito legal. E acho que fica de aprendizado. Recíproca é verdadeira. Olha, você acabou de dar mais uma ideia de um tema aí, relações virtuais. A gente pode fazer um episódio aí falando sobre isso. Mas, Arnaldo, me conta uma coisa. A gente acabou de falar com o Jota. Você sabe quem é? Teu filho? Né? Como é que foi pra você
o Arnaldo, a pessoa Arnaldo e o pai Arnaldo. Essa descoberta, essa questão da sexualidade, da afetividade, de gênero do Jota, como é que foi pra você? Uma coisa que eu fiquei me perguntando quando eu recebi o convite de vocês, que eu achei muito interessante, muito legal, porque eu achei uma oportunidade fantástica. Acho que não de dizer para os outros pais, outras mães, como é que devem agir, mas de expor uma experiência pessoal e a forma com que tanto eu como a Ana e quantos irmãos lidaram. Porque eu acho que foi uma forma bastante afetiva e bastante acolhedora. Vocês conversaram com o Jota, eu não estava presente, não vi como é que foi, não ouvi, mas assim, acho importante dizer que foi um processo de construção. Então, num primeiro momento, veio a questão do fato de ser gay. O fato de ser trans não estava em pauta. Então, acho legal a gente considerar isso, porque para alguns pais, alguns pais e mães, talvez seja mais impactante quando vem direto a questão de ser trans. Por que eu estou dizendo isso? Porque, para mim, cada fase, cada passo, cada revelação que o Jota fez foi como subir um degrau ou dar um salto. Eu diria que está mais para dar um salto de paraquedas de um Boeing 747. É um salto no escuro, é um salto de medo, é um salto de insegurança. Sem dúvida nenhuma, eu acho importante dizer isso, porque às vezes as pessoas ficam, quando veem pais com comportamento parecido com o nosso, assim, falam, pô, que legal, que fantástico, e não percebem as inseguranças que tem por trás. Nada disso supera de forma alguma o carinho, o amor, e em momento algum houve dúvida em relação ao apoio. Mas eu acho que na percepção da gente foi sim, a gente deu vários saltos e dá até hoje. Assim, saltos no escuro, saltos de medo, não pelo Jota, não pelo que o Jota é, o que a gente sempre valoriza aqui demais é o caráter, hombridade e essas coisas são, assim, pra gente o essencial. Mas saltos de medo em relação à percepção da sociedade, eu acho que isso é o que mais deixa a gente inseguro. Como é que as pessoas reagem, que tipo de vida pode enfrentar, que tipo de situações pode enfrentar. Por que eu estou falando disso? Porque esse sempre foi o primeiro ponto que veio à mente da gente desde o início. Sou gay. E eu lembro até hoje do primeiro papo que a gente teve, se eu não me engano, o Jota ainda não era o Jota. Não, tenho certeza, ainda não era o Jota, e foi o papo do ser gay. E eu lembro das palavras que eu disse. Eu falei, pô, não vou sair comemorando. Pô, que legal, né? Minha filha, que na época era uma filha, é gay. Não dá para comemorar. Por que não dá para comemorar? Porque a gente tem medo. A gente tem medo da sociedade, de como a sociedade reage. Mas assim, que barato e que legal. E essa foi uma sensação que a gente teve, assim. E vive num ambiente, numa família e no meio de amigos, isso foi uma coisa muito importante, que dão apoio para ser quem é. Então, assim, foi um susto. Imagino. Você fez uma fala aqui muito legal, que é a ideia de não é porque a gente está junto, unido e tem amor que é uma vida de Facebook, né? Porque eu acho que as pessoas têm muito Perfeito. isso, né? Acham que se você está na militância, se você tem uma visão, se você está em desconstrução, tudo é perfeito, maravilhoso, você está sempre certo, tem todas as respostas. Se não tem resposta nenhuma, você está descobrindo as respostas ao longo do caminho e se surpreendendo e tendo medos e ansiedades e como é que funciona. Bacana. Mas, legal. Eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz em outro episódio para uma outra pessoa que tinha no episódio que a gente falou, meu filho é gay agora. Tá. Realmente, a sociedade é violenta, a sociedade não conhece, por isso tem medo do que não conhece, por isso é tão necessário a gente ter uma educação sobre gênero, sobre sexualidade, afetividade na escola, diferente do que algumas pessoas acreditam. Tem que ter sim,
Isso não é ter uma madeira de piroca, porque isso nunca existiu. É uma loucura você imaginar que alguém acha que um professor vai falar dessa forma dentro de escola. Então, quanto menos a gente conhece, mais medo a gente tem do que a gente não conhece. Bacana. Mas até que ponto esses medos também não estão relacionados a uma questão de autoimagem, aos riscos para você, a como você se viu, ou se você achou em algum momento que, cara, o que eu fiz de certo ou de errado para meu filho, minha filha ser assim? Tem algo no gênero ou isso é uma grande boçalidade que eu acabei de dizer? Eu vou te dizer com toda a sinceridade do mundo que nem eu, nem Ana, jamais fizemos esse questionamento. Com toda a sinceridade. Isso foi uma coisa que jamais a gente parou assim para falar, pô, será que a gente errou em algo? Jamais. Eu acho que quando você se debruça um pouco sobre o tema, e hoje não é algo difícil de fazer, você percebe que independe da criação. Né? Isso é algo, e eu acho muito legal as pessoas lerem um pouco mais sobre isso, pais e mães, principalmente pais e mães que têm esse tipo de questionamento que você colocou, e perfeita a tua pergunta, assim, não tem relação com a criação. Gente, é só olhar em volta, você vê, nós não somos um casal que se pode dizer que é tradicional, da antiga, que é aquela educação toda formal. A gente jamais foi chamado de senhor e senhora dentro de casa pelos filhos, a gente não gosta disso, a gente é próximo, é pai e mãe sim, cumprimos os nossos deveres de pai e mãe, mas assim, existem casais com educações super tradicionais que você vê que tem filhos gays e filhos trans, então assim, não tem uma relação direta. Graças a Deus, essa foi uma dor que a gente não passou. Como tem pais gays e mães gays e que são pais de ou mães de crianças héteros ou de bis ou de qualquer outra coisa, né? Não está relacionado a bi, né? Não existe nenhum estudo no mundo que dê base para esse tipo de questionamento. E olha que isso é uma coisa bastante estudada. E com relação ao que você falou, você deve ter uma experiência parecida com a minha. Porque se inicialmente a homossexualidade, no caso do Jota, e no nosso caso aqui de casa, do Lucas, ela veio numa determinada idade, né? Já na fase, aqui em casa, na fase da adolescência, né? No início da adolescência. E quando eu olho para trás, eu não olho procurando erros que eu e minha esposa tenhamos cometido, porque eu tenho a absoluta consciência tranquila de que nós fomos os melhores pais que nós podíamos ser, em todos os sentidos, né? Com erros, como quaisquer pais, mas nós fomos bons pais, a gente não tem dúvida disso. O que a gente olha para trás e percebe é que alguns elementos dessa sexualidade, apesar de que a criança não manifesta isso assim, né? Alguns elementos estavam lá. E isso só corrobora a ideia de que isso não tem rigorosamente nada a ver com a criação. Que não é uma coisa do tipo assim, o meu filho com 7 anos adorava jogar bola e tal, pique-pega, carniça, aquelas coisas que todo garoto gosta de jogar, pique-esconde, barrilha e tal, aquelas coisas, né? E de repente virou gay. Não é isso que acontece. O meu filho, por exemplo, ele nunca gostou de coisas que eram muito do universo dos meninos que depois se tornaram adolescentes e homens héteros. Ele não tinha uma postura efeminada como uma criança, nada disso. Mas ele realmente já não tinha interesses com relação a determinadas coisas, e que, com a chegada da questão da homossexualidade, deixou claro para nós de que havia uma coerência em quem ele era como criança, né? E que não tinha nada a ver com a nossa criação, e quem ele se tornou depois. Você percebeu isso com relação ao Jota? Quer dizer, ele como criança já tinha... Você estava falando e, assim, a minha memória não é uma coisa da qual eu possa me orgulhar. Então, foi legal você tocar nesse ponto, porque eu lembrei de uma coisa que é muito marcante e estava me fugindo. Tinha uma loja, eu não sei se ainda existe, se eu não me engano, Lilica e Ripilica, mas que era uma loja de moda infantil, em que você entrava e tinha a seção das meninas, a seção dos meninos. E uma coisa que eu acho muito legal de citar aqui, a diferença do Jota para Malu é de 18 meses.
de nascimento, né? São 18 meses só. Foram criados exatamente da mesma forma. Assim, até porque não dava tempo de ser diferente. Foram só 18 meses de diferença no nascimento. Ou seja, metade disso, a Malu já estava na barriga enquanto o Jota estava ali. Por que eu estou falando isso? A gente ia para essa loja, naturalmente, a Malu se dirigia para isso, crianças, tá? E aí eu estou falando criança mesmo, de 5, 6 anos. A Malu ia para, sim, instintivamente para a parte das meninas, o Jota ia instintivamente para a parte dos meninos. Você vê, 5, 6 anos. O Jota nunca gostou, desde criança, de usar a parte de cima do biquíni. Então, você pega fotos de família ao longo de toda a história, ele não usava e ponto. Não tinha nada, né? Mas assim, desde criança as meninas são acostumadas a usar. Ele não tinha nada, era reto. Mas assim, não usava e ponto. E aí você vê que é uma coisa que vem de cedo, né? Sim, mas aí entra uma outra questão que a gente também cabe a gente colocar num outro episódio, porque aqui a gente está falando de uma situação de como é que a sociedade organizou essas coisas, né? Porque saia já foi roupa de homem, né? A gente viu agora nessas Olimpíadas atletas brasileiros, um atleta genial, que foi excelente, homossexual absolutamente declarado, que se posicionou como, e é um atleta olímpico, né? A gente tem histórias nos Estados Unidos de uma tenista trans, foi a primeira tenista trans do mundo, já é uma senhorinha hoje em dia, e que é uma atleta de ponta. Então assim, se gosta de futebol ou se gosta de boneca, também tem umas questões aí que a gente vai colocando, não tudo que você colocou, por favor, mas que a gente vai colocando e que são construções sociais também. Porque na hora que a gente diz que a boneca é pra menina e que o menino tem que usar bola, eu já tô dizendo lá na tenridade, independente de gênero. Já é um construto. Já tô construindo dizendo, não, quem tem que cuidar das crianças é a mulher. O homem tem que estar na rua fazendo outra coisa. Se brincar de panelinha, é o provedor. Se brincar de panelinha, panelinha. Mas os principais cozinheiros do mundo, nos restaurantes comuns, são homens, né? Não é um serviço tão simples assim. Então, tem umas questões também complementares curiosas, né? Que tá bom, por um acaso, estas crianças que aqui foram ditas já tinham um interesse, um desejo específico por certos brinquedos, roupas e gestual. Mas eu tenho amigas que jogaram bola, subiram em árvore, usaram a tiradeira, brigavam na rua, são absolutamente femininas, casadas com filhos, só tiveram relações héteros, são todas vaidosas e sempre foram moleques a vida inteira. Tem conhecidos que gostavam de fazer tricô, porque tinham várias primas, era uma família enorme, cheia de mulheres, 1001 assuntos no gênero, dança muito bem. E cara, tá difícil ver uma pessoa que seja um homem mais hétero do que aquela figura. E tá aí, né? São questões muito curiosas. Mas você falou uma coisa muito legal desde o início. Você disse, cara, tá cheio de coisa para se ler na internet, a pessoa tem que procurar informação. Como é que foi essa trajetória de buscar informação e apoio para você, para Jota, para a família como um todo? Que caminhos vocês trilharam? Vamos lá. Eu acho que, primeiro, a aceitação, até pelo nosso jeito de ser aqui, foram dois momentos bem distintos, né? E eu não sei se aceitação é a palavra mais correta, mas foi como encaixou pra gente. O lance de ser gay foi muito, muito, muito tranquilo e muito suave. Muito suave. Quando veio a passagem, não sei se esse é o termo correto, mas quando foi se descobrindo e que colocou a coisa de ser trans, isso deu um susto muito maior, talvez o maior susto que eu tenha tomado na minha vida, porque você pensa no seguinte, peraí, eu estou mexendo na parte física, né? E aí você começa a encarar outras dimensões. Deixa de ser só um desejo para ser uma interferência física. E aí você começa, e aí sim houve um questionamento nosso de qual é o nosso papel enquanto pai e mãe. Né? A gente simplesmente apoia, e tudo legal, tudo lindo e maravilhoso, a gente questiona, a gente bloqueia, tudo isso passou pela cabeça.
Então foi sim um susto muito grande e exigiu da gente muita leitura, porque, assim, é o que eu sempre disse, antes não era nada, você não tinha nenhum processo irreversível. Na hora que você faz uma intervenção para ser trans, é um processo que ele não é 100% irreversível, tá? Mas, assim, a gente pode dizer que ele é irreversível. Então, sim, deu um susto muito grande e a gente pesquisou muito. Eu sou um cara que, assim, nessas questões eu vou muito a fundo, então eu procurei todas as referências que falavam línguas que eu pudesse conversar com as pessoas. E fui até invasivo de descobrir perfil em Facebook, de mandar mensagem privada, pedir para conversar, explicar a situação, pedir para conversar, para pedir conselho, para pedir orientação, para entender como é que foi a experiência da pessoa. Então, assim, e isso eu acho que é um ponto importante para as pessoas fazerem, né? Antes de se posicionar, pesquisa. Porque a minha primeira reação foi um susto muito grande, não manifestado, sendo muito sincero para o Jota, na época, não manifestei, mas a primeira reação foi, velho, não vai fazer. Sendo muito sincero, é a reação instintiva de um pai que quer proteger a sua prole. Jota estava com quantos anos quando foi fazer a cirurgia Bom, mamária? acabou que a cirurgia ia ser feita quando começou a pandemia, né? Quando começou o isolamento social. Mas o processo, desde a primeira conversa até o início da pandemia, levou aí, eu vou te dizer, um ano e pouco, né? Porque foi, sim, a gente foi conversando, foi dialogando, foi estudando, foi batendo papo, aí tem aquela coisa de procura, já tinha um apoio de uma psicóloga, que na época a gente achou que não tinha, como é que eu posso dizer, assim, mas não tinha experiência no assunto suficiente, a gente achou que precisava de um upgrade nesse apoio, e graças a Deus o Jota concordou, assim, foi uma coisa que a gente fez junto e procurou outra, e aí também todo um processo de pesquisa, porque assim, não é só procurar outra pessoa, mas é quem é que tem no mercado que trabalha e tem experiência nesse tipo de situação. Então, assim, é todo um processo de construção que, quando é feito em família, faz toda a diferença do mundo, né? E a gente fez experiências e vai nessa pessoa, vai nessa pessoa, vai nessa outra, até que encontre uma em que ele se sinta confortável. E que a gente sinta a segurança, a gente, enquanto pai e mãe, sinta a segurança que é um profissional competente. Mas quando ele teve o insight de que queria fazer isso, ele tinha quantos anos e fez depois da cirurgia com quantos anos? Vamos lá. Eu acho, sem ter certeza, de que o insight foi com... Assim, um insight manifestado, tá? Porque a gente tem que considerar, acho eu, que esse insight foi bem anterior, mas até manifestar, foi com 19 anos, ele fez a cirurgia ano passado, né? E a gente tem que considerar a pandemia que atrasou tudo, porque quando começou o isolamento social, foi em março, a cirurgia dele estava marcada para abril, em princípio, e a gente suspendeu tudo, o que foi uma pancada para todo mundo nesse sentido, além de todo o resto do contexto. Mas, assim, levou uns 2 anos, eu te diria. Mais ou menos com 21 foi que ele fez. Eu tô perguntando isso pelo seguinte, você então estava numa preocupação, como qualquer pai, como qualquer outra escolha, decisão, caminhos que os filhos tomam, naquela dúvida, né? Vamos lá. Se de um lado não é meu clone, então eu não posso decidir por, do outro eu tenho um papel de levar a reflexão e mostrar os riscos e perigos, né? Aquela linha tênue, né? Entre delargar ou impor. E como é que você dialoga e interage e ajuda a pessoa a tomar suas decisões. É por uma questão da idade, quando teve isso? Se tivesse com 30 anos, você talvez não tivesse tido essa mesma preocupação? Ou você acha que você teria preocupação como pai e mãe a vida inteira? Podia estar com 60 anos e você teria essa mesma preocupação?
Eu teria preocupação a vida inteira e teria feito as mesmas coisas a vida inteira. Agora, te confesso que eu não sei qual teria sido a minha postura e a da Ana se tivesse menos de 18 anos. Tá. Sendo muito sincero, tá? Assim, muito sincero. Mas a postura, independente da idade de maioridade, Claro. ok? De provocar as reflexões e eu acho que tem muito uma coisa também que eu acho importante, que é a questão de você conversar e promover reflexão, levar a pessoa, o seu filho, a sua filha, a refletir de fato sobre aquilo, porque às vezes é um ato instintivo. Então, eu acho sim necessário um processo de maturação da ideia para a pessoa. E eu acho que isso Por é ela, o papel, né? sim, de Pela Paulo. própria pessoa. Exatamente. Né? Então, o teu papel é como é que eu faço, sem ser invasivo. E sem parecer que as suas contribuições naquele momento para a discussão não têm um fundo no preconceito. E sem ser, efetivamente, né? Sem parecer e sem ser. É o pai falando, querendo o melhor para você, mas ao mesmo tempo, eu imagino a sua situação, Arnaldo, no sentido de como eu vou me colocar para ele, de forma que ele entenda que é o meu amor que está falando e não o meu preconceito. Márcio, vou te falar. Cara, é um exercício de xadrez interno que é enlouquecedor. E, ao mesmo tempo, você sai dele, assim, com um crescimento interno que, assim, eu vou te dizer que eu sou outra pessoa. Esse processo todo deu um nível de amadurecimento para o Arnaldo que foi fantástico. Porque, assim, você joga um xadrez interno, e não um xadrez interno no sentido de manipular, não de nada, mas, assim, de se impor, ter respeito àquilo em que o outro acredita. Gente, isso é muito louco. Para quem nunca parou para pensar nisso, esse é um xadrez que a gente joga na nossa cabeça. Porque é algo... Assim, a gente não foi criado. Isso não era comum quando a gente foi criado, quando a gente tinha essa idade. Então, para a gente, não era uma coisa normal. E aí entra muito a discussão do que é normal, do que não é normal, né? Isso é muito doido. Isso é o que, né? Afinal, o que é normal? De forma grosseira, a gente pode falar que o normal é aquela coisa que é praticada, ou feita, ou adotada pela maioria das pessoas. Mas eu diria que esse é um conceito leviano, né? Mas eu acho esse processo de amadurecimento foi muito fantástico. E é bem isso que você falou, assim, por quê? Você tem que fazer o exercício, e talvez muitas pessoas não façam, assim, como é que eu falo e provoco a reflexão sem parecer que eu estou impondo e, acima de tudo, sem deixar que os meus preconceitos, os meus modelos venham à tona e interfiram nesse diálogo. Porque, gente, acima de tudo, o diálogo nessa etapa é, assim, essencial. Olha só, pra gente fechando, porque, cara, dá pra fazer várias conversas aqui. Na verdade, se abriu várias caixinhas aí pra outros episódios. Mas, assim, o que você acha, né? Muitos pais ouvem a gente, mães ouvem a gente, jovens também. A gente tem tido pessoas, inclusive de fora do país, que estão ouvindo a gente. O que você acha que a gente, como pai e mãe, né, poderia ainda ter que aprender? O que você sugere que a gente ainda aprenda? O que você acha que falta para homens desconstruírem, pais desconstruírem, para que a gente possa dar suporte e amor a pessoas como o Jota? Vocês perceberam o silêncio, né? Pergunta de $1 milhão. Não sei te responder. Ótimo. Não sei. Mas eu sei que é muita coisa. E eu vou compartilhar um erro que eu cometi. E eu acho interessante quando você compartilha erros, porque de repente você ajuda outras pessoas a não cometerem. Quando começou a questão do ser gay, eu tive uma dificuldade muito grande, apesar de todo o apoio, de entender a forma que o Jota se vestia.
Veja bem, ainda não existia a conversa de ser trans. E eu, Arnaldo, provoquei situações de dor e de sofrimento ao Jota que eram desnecessárias pela minha ignorância. Porque a gente tem modelo para tudo. A nossa mente modela tudo. Então eu tinha o modelo da menina que é gay e que é feminina. Esse era o modelo que eu tinha, era o modelo que eu conhecia. E o Jota se apresentou como uma menina gay inicialmente, que era totalmente diferente. E eu tive muita dificuldade de aceitar o jeito que se vestia. Veja bem, não foi na ocasião, por não aceitar, foi por não entender o que estava acontecendo. Era uma parte deste universo que eu não conhecia. Então, foi um aprendizado, mas infelizmente foi um aprendizado tardio para mim, porque eu já tinha provocado sofrimento. Foi um momento que eu acho que eu, como pai, errei e devia ter procurado entender melhor, porque sabe aquela coisa, esse processo que você tanto fala, vocês dois tanto falam de desconstrução? Não, a gente não é desconstruído, a gente está no processo de... Então eu me achava assim, pô, legal, eu sou desconstruído em relação a isso, aceitei, minha filha é gay, tal. E, velho, eu não me toquei que eu estava batendo numa tecla ridícula, para começo de conversa, porque o jeito de se vestir dele, né? Me achando desconstruído, me achando que eu estava dando apoio, e eu não estava percebendo uma coisa subjetiva de que ele não se encaixava no modelo de gay que eu tinha. Então, eu acho que quando a gente fala de desconstrução, a gente tem que entender, antes de tudo, quem é essa pessoa, né? Quem é meu filho, quem é minha filha, seja gay, seja trans, seja hétero, mas assim, qual é o universo que ele está querendo habitar? E o que eu preciso fazer para compreender esse universo? Não é que eu vá entrar no universo, mas para compreender esse universo, para que eu não provoque dentro de casa sofrimento para ele, pela minha ignorância. E foi o que eu fiz. Olha, Arnaldo, sua resposta foi perfeita. Realmente é muita coisa que a gente precisa desconstruir. Mas eu vou me permitir dizer uma dimensãozinha que eu acho que é importante para o pai e para a mãe de um adolescente gay, trans, não binário, enfim, qualquer denominação que seja. Eu acho que a nossa primeira grande desconstrução tem que ser o viver de verdade o amor incondicional, porque a gente só conhece o amor condicional. Eu só vou te amar se você se enquadrar nos padrões que eu aceito. E isso é inaceitável. Uau! Bem, deu a perceber, gente, que a gente tem um programão, e por incrível que pareça, a gente aprendeu a beça, ouviu muito, e ainda assim a gente nem arranhou a superfície dos temas todos. Dá para fazer sobre cada uma das fases do Arnaldo, do Jota, 3, 4, 5 programas aí. Temos muito chão pela frente nessa história. Arnaldo, foi muito legal conhecer ainda mais você nessa história. Ouvi algumas falas suas que foram extremamente interessantes e impactantes, como essa questão dos nossos modelos e como é que a gente projeta os nossos modelos nos outros. Vamos chamar o Jota para a gente fazer um fecho aqui nessa brincadeira? Podemos? Muito bem. E nesse nosso último bloco, a gente está aqui ao mesmo tempo com o Arnaldo, pai de Jota, Jota, filho de Arnaldo. Gente, o papo com vocês foi fantástico. Como disse o nosso amigo Márcio, daria pra gente colocar uma cerveja na mesa, ou uma água de coco, para quem não bebe nada, e ficar conversando aqui a madrugada inteira e aprendendo muito com vocês. Que legal, parabéns pela família de vocês. E bacana de ver que não é vida de Facebook, né, Arnaldo? Tem muito de construção nessa história. Muito bacana. Mas, Márcio, conta pra mim, afinal de contas, o que a gente aprendeu hoje, o que a gente viu hoje nessa história? O que chamou a atenção pra você? Eu acho que uma coisa você meio que já fez uma introdução, que é justamente o fato de que, se as pessoas prestarem bem atenção, a gente pegou um caso, né, de um pai e de um filho, e que
é uma família onde houve o acolhimento. E, apesar desse acolhimento, existem questões, existem dificuldades. Então é importante para quem está escutando entender que é possível que essa situação seja vivida de uma forma tranquila, de uma forma amorosa, mas vai ter as suas dificuldades inerentes do processo, assim como quem tem a família tradicional também, né, tem seus problemas, tem as suas dificuldades, suas lutas, suas desilusões, né? Então é vida, simplesmente. E o relato amoroso tanto do Jota quanto do Arnaldo mostram que é possível que isso não seja um problema e que a gente pode viver essa história de uma maneira bacana e equilibrada. Pessoal, quem acompanha o Desconstruindo na nossa segunda temporada, com alguma frequência, talvez todos os episódios, a gente vai ter alguma dica do episódio, para quem está afim de continuar nisso, ler mais, ouvir mais, saber mais sobre o tema, poder continuar aprendendo junto com a gente. Arnaldo, qual é a sua dica para o pessoal que quer saber mais sobre o tema? Eu vou te falar o seguinte, já que a questão é meu filho é trans, eu vou dar uma dica bem pragmática e que dificulta a transição de muitas pessoas. Gente, toda a transição que o Jota fez até o momento foi paga pelo plano. Então, assim, os planos cobrem. Você precisa entender como fazer isso. E eu vou dar uma dica de um perfil que tem no Instagram que se chama Bicha da Justiça. Tá passando pela situação, velho? Procura apoio, porque, assim, a gente acabou não contratando, porque o plano aceitou, mas, assim, a pessoa é fantástica, é uma advogada que é gay e, assim, ela deu todo apoio, orientações sem cobrar nada, então vale a pena, porque, assim, é aquela coisa prática do processo que muita gente não se envolve, e, assim, porque tem custo, né? Tem gente que entra na fila, você pode até fazer pelo estado, pelo município, mas leva, às vezes, 8 anos a fila. Então, fica essa dica pragmática. E aí, Jota, qual é a dica que você dá para o pessoal? Procurem pessoas fora da sua bolha, procurem pessoas diferentes de você, para você poder aprender com essas pessoas e as pessoas poderem aprender com você também, porque é sempre bom essa troca de conhecimento na sociedade. E aí, Márcio, qual é a dica de hoje? Pois é, eu tenho duas, na verdade. E, curiosamente, né, saindo um pouco do nosso padrão, as minhas dicas têm a ver com religião. Tá? Religião espírita. Uma das primeiras fontes que eu busquei para entender a questão da sexualidade do meu filho foi um livro espírita escrito por um médico espírita e homossexual chamado Andrei Moreira, e o nome do livro é Homossexualidade sob a ótica do espírito imortal, da editora AME. Para quem é espírita, e o meio espírita é um meio conservador, né? Então é importante a leitura desse livro. É um livro com bastante conteúdo para quem tem vivência na doutrina espírita. Ele esclarece muita coisa. E para quem não é espírita, eu daria a dica de você ler os primeiros capítulos, porque ele, por ser médico e estudioso do assunto, ele faz toda a classificação, ele explica o que é ser trans, ele explica que é possível você ser trans, homo e hétero, que é uma série de coisas que nós que estamos buscando uma desconstrução com relação a esse assunto, precisamos entender. E ele classifica lá tudo direitinho, tudo bonitinho, então é um livro bem legal. E a minha segunda dica é um perfil do Instagram chamado Um Gay Espírita, que é um cara, se eu não me engano o nome dele é Jean Paul, minha memória também não está das melhores, mas eu acho que é isso. E ele faz um perfil muito interessante em que ele é um homossexual assumido e fala sobre questões muito importantes e sobre a ótica espírita também. Então isso é legal para a comunidade espírita, que eu repito, é uma comunidade em geral
bastante conservadora, e eu acho que não cabe mais, né, gente? Não cabe mais esse conservadorismo. O que cabe é conhecimento. A gente precisa entender as coisas. Muito bom. Indo na contramão típica, já que eu sou o professor da casa, eu vou dar uma sugestão de entretenimento. O primeiro não é um filme novo, mas o ator tá brilhante, que é A Garota Dinamarquesa. A princípio é o relato da primeira pessoa no mundo que passou pela cirurgia de conformidade, né, de trans. E outro que vale a pena, que também é muito interessante, engraçado, e tem uma série de camadas de debates e análises, que é uma série que está na Netflix, que é Posé. Não sei se vocês conhecem também. É outra super bacana de ver, e vou te dizer, tem várias produções interessantíssimas que a gente pode ver. Azul é a cor mais quente do verão. Tem vários filmes legais para você ir começando aos pouquinhos a repensar, olhar de outras formas, de uma forma lúdica, pelo entretenimento. É isso. Acho que nós temos um ótimo episódio para começar a segunda temporada. Bem-vindos à segunda temporada. Tem muita coisa aí pela frente. Jota, foi um prazer. Arnaldo, caso vocês não saibam, vocês acabaram de conhecer o Arnaldo, que é a próxima pessoa a fazer parte da nossa bancada. Nosso amigo Ulisses, ele a partir deste episódio, dessa temporada, ele entra nos bastidores com a gente, desenvolvendo várias questões, e de vez em quando ele vai aparecer com algumas provocações, como ele gosta de dizer, provocações do lição, né? A gente vai ver isso acontecendo também. Arnaldo, bem-vindo ao Desconstruindo a bancada de maneira permanente. Muito bom, bem-vindo, muito legal. Muito bem-vindo, meu amigo. Legal, obrigado pelo convite, Murá, Márcio, show de bola estar aqui com vocês. Vamos que vamos. Desconstruindo é um podcast apresentado por Eduardo Murá, por Márcio Hall e Arnaldo Cruz. O design é de Ricardo Campos, a edição, Hugo Ardilha. A composição da vinheta é do Márcio Hall, arranjos e execução, Márcio Hall, Silvio Mazei e Ney Gouveia. Para conversar com a gente, trocar uma ideia, uma sugestão, um elogio, uma crítica, procura a gente tanto no Twitter quanto no Instagram. Nosso nome por lá é Desconstruindo X. É isso aí, Desconstruindo mais a letra X. Além de seguir a gente pelas redes sociais, favorita a gente, marca a sinetinha, se inscreve nos canais da gente. Assim, todo episódio novo que acontecer, você vai estar lá sabendo e podendo curtir, trocar uma ideia, refletir com a gente. A gente está nas principais plataformas de podcast. Até o próximo episódio.